Olá, meu nome é Ronaldo Casagrande, vice-presidente do Instituto Casagrande, e é uma alegria estar novamente aqui contigo aqui na TV Evangelizar para mais uma prosa educativa. Este podcast realizado pelo Instituto Casagrande em parceria com a TV Evangelizar. E hoje vamos bater um papo que com certeza você que está aí do outro lado me ouvindo tem o máximo de interesse neste tema, você que é muitas vezes professor, você que é pai, você que é avô ou avó. Vamos falar hoje sobre a questão de segurança de nossas crianças. E eu tenho o prazer aqui de ter o meu amigo Fernando Brafman, que é um especialista na área de segurança. E para conversar sobre esse tema, o Fernando, que foi muito demandado há alguns meses, eu já nem lembro quanto tempo foi, né, Fernando, da questão que nós tivemos um período de atentado em escolas e coisas desse tipo, e eu lembro que o Fernando foi muito demandado disso. Mas, Fernando, quero agradecer novamente aqui por você estar conosco e seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, Ronaldo. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito o convite e poder colaborar e contribuir um pouco com alguns ensinamentos, alguns conselhos, sugestões sobre como proteger as nossas crianças nas escolas. Então, nós vamos conversar, na verdade, eu acho que não é nem só em escola, né, Fernando? Porque a gente vai conversar um pouco dessa segurança física, principalmente em escolas, mas eu acho que um tema que nós vamos conversar na sequência é essa questão da segurança da nossa criança que está em casa. Sim. Às vezes, né? Às vezes o pai pensa que está seguro no quarto, está lá assistindo TV, está mexendo no celular e talvez aquela ameaça às vezes é muito maior do que aquela ameaça física que às vezes está na escola. Mas vamos falar sobre, primeiramente, Fernando, sobre essa questão de segurança nas escolas. Nós tivemos um período, e agora faz até um tempo, graças a Deus, que nós não tivemos mais nenhum problema em nível nacional de segurança em escola. Mas isso é periódico, né? De tempos em tempos a gente vê isso. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, Fernando. Você sente que isso está aumentando ou tende a aumentar? O Brasil em relação a outros países? Fala um pouco dessa questão de segurança nas escolas. Ou se aumentou a segurança efetivamente, né? Porque o que eu percebo, inclusive como pai, quando aconteceu aquele período, todo mundo colocou segurança nas escolas, né? Então, hoje parece que aliviou um pouco mais. Como que você vê isso? Na verdade, Ronaldo, o fenômeno que você aborda, que é o que a gente chamou aqui como uma época onde 2021 até 2024 a gente teve uma intensidade maior de ataques a escolas aqui no Brasil. Esse não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Acontece já há vários anos em vários países com intensidades maiores ou menores. O que houve é que o Brasil, que era considerado talvez imune a esse tipo de coisa, foi confrontado com uma intensidade grande de ataques, né? Então, o que aconteceu foi uma reação natural, tanto da sociedade, como das escolas, como das forças públicas, para tentar diminuir o problema, ou até chegou a se pensar como é que a gente evita e termina com essa história. A grande verdade é que a história mostra para a gente que não vai terminar. Isso é um fenômeno que veio para ficar. Óbvio que não na intensidade que a gente teve, e eu posso abordar aqui, a gente falar sobre por que foi tão intenso naquele momento e por que diminuiu agora, e diminuiu sim, é fato, mas a gente precisa entender que, da mesma forma que a gente naquele momento tratou de uma forma até... eu não vou dizer exagerada, mas foi muito forte as medidas que se tentou adotar e não foram eficazes, na sua grande maioria, e também não podemos deixar isso como se não acontecesse mais. Eu recebo muita consulta de pessoas dizendo, bom, terminou, não tem mais, acabou os ataques à escola e tal. E não é isso. O que aconteceu é que a gente tem, nesse fenômeno, uma característica que nós chamamos de imitação. Né, o inglês, o copycat. Os ataques à escola, eles têm algumas características que a gente conseguiu entender ao longo do tempo. Né, e na forma eles têm características comuns. Tem. Algumas características são de todos os ataques. Na escola, a primeira coisa importante dizer, a escola ainda é um dos lugares mais seguros que existe. Tanto faz se você está pensando numa escola pública, privada, em que cidade, que está... A escola ainda é um local muito seguro.
A escola ela tem uma característica e esses ataques não podem tirar essa característica. A escola tem que ser um lugar gostoso, de convivência, de socialização, de interação entre as pessoas. Essa é a característica da escola, para ela funcionar. E eu, durante a época dos ataques, participei bastante de fóruns ou entrevistas onde eu dizia: a gente não pode deixar a escola deixar de ser escola. Surgiram sugestões como detetores de metal, policiais na porta, seguranças armados, um monte de ideias que surgiram que não eram baseadas em evidências ou em técnica, eram soluções momentâneas e de correria. De desespero, na verdade. Desespero. Então, para acalmar os pais, então se adotaram algumas soluções que não são nem efetivas no longo prazo. Quem trabalha em escola sabe muito bem disso. Então, gostaria de deixar claro algumas coisas aqui. Opinião, eu sou da área de segurança, já há mais de 35 anos trabalhando com isso, mas este não é um assunto de segurança. Esse é um assunto de saúde mental e de educação. Segurança entra como ferramenta para auxiliar, mas a gente não pode tirar da escola as características que ela tem. Senão a gente vai transformar, veja só, quando eu digo que eu tenho algumas restrições a algumas medidas que foram sugeridas, eu digo o seguinte: detetores de metal, né? A gente não pode transformar a escola, na cabeça da criança, num lugar perigoso. A escola, todo lugar, pensa qual é um lugar que tem detetor de metal. A gente sempre pensa banco, prisão, aeroporto, né? A gente pensa nesses lugares. Aeroportos, por exemplo, é um local onde gente que chega, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, vai passar por um lugar e vai estar num avião que é perigoso ter uma arma, que não pode ter explosivos, etc. Mas são pessoas desconhecidas. A escola, 99% das pessoas que entram numa escola são conhecidos. São os nossos alunos, são as pessoas que a gente já conhece. Os professores conhecem, os funcionários conhecem. Professores que vão entrar também são pessoas de confiança, que estão ali para trabalhar. Os pais que estão ali também são pessoas. Pode acontecer um ou outro? Pode, mas eu não posso adotar uma medida que puna todo mundo e que faça com que a escola tenha uma imagem de extrema segurança, quando o que eu quero, na verdade, é que ela tenha uma segurança efetiva, não de aparência. Né? Então, quando a gente teve algumas situações, alguns lugares onde colocaram um detetor de metais, o que foi feito? Se formou fila de alunos na rua para passar no detetor. Onde é mais perigoso agora? Então é na fila. Por que se eu quero atacar os alunos, por que eu vou atacar dentro da escola? E essas escolas que chegaram a criar esse tipo de mecanismo, hoje abortaram já? A maior parte delas abortou nos 3 primeiros meses seguintes daquela onda, e outras estão adotando agora outras alternativas. Não é efetivo, Ronaldo. Quando a gente fala de aeroporto ou banco, todo banco tem detetor de metal. O banco abre às 10 da manhã, fecha às 4 da tarde. Entra gente e sai gente o dia inteiro. Escola não, escola tem 3 horários. É o horário da entrada da manhã, saída do almoço, né, do final da manhã, entrada da tarde e talvez final do dia. São esses horários. Aí eu vou colocar um monte de criança para passar no detetor, sendo que são crianças que eu conheço. Então, eu estou colocando ali, aí eu tenho na mochila telefone, eu tenho grampeador, eu tenho estilete, eu tenho outras coisas, e eu vou fazer o quê? Vou fazer filas. Você vai a banco todos os dias? Não vai. Quem vai a banco, e hoje em dia quase ninguém vai a banco, quando vai, de vez em quando. Imagina ter que todo dia, as escolas vão ter que começar a abrir às 4h30 da manhã para começar a fazer operação escola, para poder começar a aula às 7h e pouco. É inviável, não funciona. Agora, Fernando, você fala que a escola é um local seguro, né? Mas a escola não é um local para quem quer causar uma certa comoção, que muitas vezes eu acredito que essas pessoas que provocam esse tipo de atentado querem causar uma comoção. A escola não é um bom lugar para isso. Perfeito. E aí ela não tem, nesse sentido, uma baixa segurança, porque qualquer um, de certa forma, consegue entrar? Sim, você tem razão. Um dos motivos que torna a escola... E, na verdade, os ataques, isso é também interessante mostrar. A escola, ela não é o alvo do ataque. Esses ataques que acontecem ao redor do mundo, a escola não é o alvo, a escola é o palco. Tá? Ou seja, a pessoa não atacou a escola. As crianças que ele atacou, os professores que ele atacou dentro da escola, é porque a escola é o palco
que ele escolheu para fazer aquele ataque. O que ele queria com aquele ataque? Ele queria divulgação. Se você lembrar, em 2020... A maior parte desses... Desculpa te interromper, Imagina. Fernando, mas a maior parte desses ataques que existiram, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, não é uma perseguição pontual. Não. Na verdade, o que existe, na maior parte dos casos, isso é estatística, isso foi estudado, observado algumas características. Primeiro, na maior parte dos casos, inclusive no Brasil, os ataques foram motivados por uma história prévia do atacante com aquele ambiente. Então a gente sabe que os atacantes escolhem a escola para atacar porque foram alunos ou são alunos, ex-alunos, é o local onde naquela quadra ele sofria bullying ou ele era perseguido ou apanhava, é porque naquele corredor ele passou por uma situação de constrangimento, isso gera nele um sofrimento. E aquele local é o local onde ele vai extravasar aquela raiva que ele carrega. Então, na maior parte dos casos é assim. No Brasil, a gente teve um caso que não foi assim, que foi uma creche, onde um indivíduo pulou um muro que era abaixo da escola e atacou as crianças. Foi aleatório. Acho que foi Blumenau? Acho que foi. Foi Blumenau. Blumenau, né? Foi um ataque aleatório, foi de oportunidade. Que deu uma comoção muito grande, Foi, né? Eram crianças, ele usou um machado, é uma situação... Todas elas são situações horríveis. Mas o que mostrou ali é que aquele caso, sim, foi um caso de oportunidade. Na maior parte das vezes, a gente consegue identificar isso antes e, sim, a escola é colocada... Obviamente, não é um local onde vai ter pessoas para reagir, não é um local que está preparado para uma situação de confronto, então ela é o que nós chamamos de um soft target, de um alvo macio, fácil de atacar. Sem dúvida alguma, a escola tem essa característica. O que se observou dessa época dos ataques para cá é que as escolas, a maior parte dos estados brasileiros adotou políticas e medidas de proteção dessa escola. Então houve desde a instalação de câmeras, aumento de muro, reforço de portões, colocação de um inspetor, alguma coisa para fazer um controle de acesso, porque a chave na proteção da escola é o controle de acesso e o controle do perímetro. A gente tem que partir dessa premissa. Então, houve várias medidas nesse sentido. Mas o que houve, sim, que é muito importante, foram duas coisas, Ronaldo, que é o que eu acho que é a avaliação de como diminuiu esses ataques. A primeira delas, houve um acordo, um acerto de operação entre forças públicas, governo e a imprensa, para que não se divulgasse mais características dos ataques. Então, se você olhar os últimos ataques, já não houve essa divulgação. Não se passou o nome do atacante. Mas por que isso? Porque tentar ilustrar com um exemplo. Um jovem que sofre bullying, não que o bullying seja... Todos os casos de bullying vão resultar num ataque à escola, não é isso. Mas é uma das características que acontecem em alguns casos. Então, o jovem sofre bullying, ele não tem uma participação no grupo da escola, não tem muitos amigos, ele é mais retraído, ele sofre muitas agressões do pessoal e ele vai criando uma raiva interior. Isso, na maior parte dos casos, não acontece nada. Ele sofre com isso, é horrível, mas ele leva isso no decorrer da vida. Em alguns casos, o que acontece? Ele encontra no ataque a oportunidade de aparecer, de se tornar alguém, de ser visto. Nós temos casos ao redor do mundo onde foram deixados bilhetes, inclusive, dizendo... para vocês que diziam que eu não era nada, que eu jamais faria algo importante na vida, tá aqui, eu fiz. Então ele aparece. Eles costumam deixar mensagens nas redes sociais antes dos ataques, eles deixam vídeos gravados. Tem vários casos onde o jovem guardou um vídeo dizendo quem ele ia atacar e por que ele ia atacar. E quando isso vai para a mídia, o que acontece? Você está em casa, você sofre com os teus problemas pessoais, mas você está guardando isso. De repente você olha na TV e vê lá, olha, o fulano tem a foto dele, ficou famoso e tal. Você diz, poxa vida, olha que ideia. Isso é muito básico e as pessoas às vezes esquecem isso. Dar a ideia do ataque acaba por motivar algumas pessoas. Então, desde a forma como era feito, se divulgava tudo como foi feito, então você ensinava eles a fazer, você ensinava às vezes dificuldades da polícia, então a polícia não está conseguindo descobrir tal coisa porque ele utilizou tal ferramenta.
Pronto, você acabou de dar a técnica para o inimigo. Então, hoje em dia não se faz mais isso. Então, não se divulga mais as redes sociais da pessoa que fez o ataque. Ele vai entrar no ostracismo. Então, o que a gente diz na área de segurança, na área de combate ao terror, não adianta nada se eu amanhã fizer um ataque contra o presidente dos Estados Unidos e ninguém souber, não serve para nada o ataque. Eu preciso que seja divulgado. Então, a mesma coisa vale para ataques à escola. Tá joia. Estou aqui conversando com o Fernando Braffman, especialista na área de educação. Falamos sobre segurança física nas escolas, mas agora nós vamos inverter um pouco essa conversa e vamos conversar sobre cibersegurança. Mas isso logo depois do intervalo. Fique com a gente. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, estamos de volta aqui na Prosa Educativa, esse podcast do Instituto Casagrande em parceria com a TV Evangelizar. Estou aqui com o Fernando Braffman conversando sobre a questão de segurança. Primeiro bloco aí falamos sobre a questão de segurança física nas escolas e agora vamos falar sobre cibersegurança. Fernando, vamos mudar um pouco o rumo da nossa conversa, né? Falamos aí bastante sobre a questão de segurança física nas escolas, mas eu vejo que hoje acho que o maior problema que uma família encontra não é a segurança na escola, é a própria segurança em casa, né? Que é o que se fala hoje tanto da questão de cibersegurança. Primeiro, conceitue o que é isso, Fernando? O que é cibersegurança? Bom, sem dúvida alguma, Ronaldo, você acertou no alvo aqui. É o maior problema que nós temos hoje. A grande realidade é que os jovens hoje, de uma forma geral, o que nós chamamos, eu e você, de mundo virtual, para eles é um mundo real. Eles passam mais tempo ligados na tela do celular, no computador. E nasceram já nesse mundo, né? Já nasceram vendo essa realidade, né? Para nós é algo tecnológico, para eles não é. Essa é a realidade deles, né? Acompanho bastante o assunto. Você vê shows físicos, a pessoa vai a um show e tá na hora do show as pessoas com o celular na mão filmando, transmitindo ao vivo ali na sua rede social. É mais importante transmitir do que estar no evento, né? Então, o que acontece hoje é que os pais passaram a não entender como funciona esse mundo virtual e acabam se omitindo, involuntariamente, óbvio, mas acabam se omitindo de controlar ou lidar com esse mundo. A grande verdade, Ronaldo, é que as regras que a minha avó usava com a minha mãe e que minha mãe usou comigo, valem hoje. A mesma coisa para você. Então, não falar com estranhos, não dar informações para um estranho que você não conhece, né? Uma pessoa que você não conhece. Só que hoje a gente deixa o filho no quarto, com o celular e acha que ele está no quarto e ele não está. A grande verdade é que hoje os jovens eles vivem, circulam e se conectam com pessoas num mundo que nós não conhecemos. Então, você deixaria seu filho sair de casa? Você que está nos ouvindo, seu filho chegar agora na hora do jantar e disser: quero sair de casa agora 1h da manhã e vou andar pela rua, vou até o centro da cidade, tanto faz a cidade do Brasil. Você não vai deixar, lógico que não. Porque você sabe os perigos que tem ali. Mas ele fica no quarto, ele fica no celular, no computador, navegando, circulando, se comunicando, interagindo com pessoas que você não conhece, no mundo que você não conhece. E a grande verdade é que ele acaba descobrindo esse mundo e você não. Então, o que a gente recomenda sempre e isso obviamente depende da idade da criança, do jovem, existe um crescimento de liberdade que tem que ser dado, mas o tempo que se dedica ao mundo virtual hoje é enorme. E nós, pais, a gente precisa tomar a rédea, precisa
entender e controlar. A primeira coisa é entender. E quando eu falo controlar, não é uma postura de cima para baixo. O que eu recomendo, que a gente gosta de indicar, é que seja algo de interação, né? Que você pegue o jovem e ele sabe muito mais do que você sobre esse assunto de tecnologia. Ou seja, não é essa questão de impor, pegar, tomar o celular dele... Não vai resolver, porque a gente consegue contornar. Ele contorna, assim como nós, quando éramos jovens, inventávamos histórias para os pais, dizíamos que iam na casa de um fulano e ia para a casa de outro e tal. É a mesma coisa. Se a gente proibir, eles vão encontrar uma outra forma de fazer. A melhor forma é entender esse mundo deles e colocar... Eu uso o exemplo da bicicleta, quando a gente aprende a andar de bicicleta, que tem aquelas rodinhas do lado, né? Não é proibir de andar de bicicleta. Nós temos que primeiro botar as rodinhas para garantir o quê? Que ele não vai se arrebentar, ele não vai ter uma tragédia. Aí, aos poucos, quando ele aprende a andar de bicicleta, a gente tira uma rodinha. Aí depois tira outra e depois fica olhando ele andar de bicicleta até a hora que ele pega aquela bicicleta e passeia sozinho. A mesma coisa tem que acontecer com o mundo virtual. A gente tem que entender. Então, hoje em dia, Facebook é algo que essa juventude não tem. Os jovens hoje não usam Facebook. Nós usamos, eles não. Eles usam outras ferramentas. Então, o Instagram e assim por diante, tem um monte de ferramentas que eles utilizam que os pais não conhecem. E o importante é que os pais entendam o que existe, sabendo que existe um mundo, e infelizmente, Ronaldo, isso é importante que as pessoas saibam, existe um mundo que não é bom no mundo virtual. A tecnologia é maravilhosa, é sensacional, tem milhares, milhões de recursos, mas também tem gente que não é boa ali. Então a gente precisa tomar cuidado, e tem tido muitos casos hoje de crianças que são atraídas por estímulos virtuais, né, jogos ou brincadeiras, disputas, competições, e acabam entrando num universo muito ruim. Isso é uma pergunta que eu ia fazer para você, Fernando. Então, só sintetizando aqui, você acha que tentar bloquear é tentar enxugar gelo? Não vai resolver? Primeiro, eu tentaria uma interação. Eu tentaria primeiro isso. Não que... É óbvio, como pai, tem limites, né? Tem coisas que eu vou dizer. Se meu filho disser para mim, olha, eu quero pular do 2º andar, não adianta eu dizer, vamos conversar sobre isso. Eu tenho que dizer, você não vai pular. Tem coisas que eu sei que não pode passar aquela linha. No entanto, o ideal é que você consiga entender como é que ele está fazendo, por que ele está fazendo, o que ele está buscando ali. Né? A gente tem hoje, e é por idade isso, então a gente tem hoje alguns jogos que são utilizados, que todo jovem gosta de jogar na internet, de fazer online os jogos, e isso não tem problema nenhum. A questão só seria tempo, né? Quanto tempo ele dedica a isso. Mas existem algumas ferramentas, alguns sites, aplicativos que captam o jovem para situações, vou dar um exemplo para explicar, a gente tem pedofilia de uma forma muito intensa na internet. Então, é o pior? É a pior ameaça, talvez, para o jovem, a pedofilia? Não sei se é a pior. Eu acho que é difícil dizer se é a pior, mas sem dúvida alguma é uma das piores. A gente tem desde sequestros, desde tráfico de drogas, tem muita coisa. Mas a pedofilia, o que acontece? É muito fácil cair num golpe desse. Eu tenho uma pessoa que me procurou, ela tem uma filha, a filha tinha na época uns 12 anos, e ela já tinha celular, e a mãe só descobriu o problema porque durante a noite ela ouviu de madrugada o barulho do Messenger, do WhatsApp da menina tocando. Eu falei, poxa, minha filha com 12 anos, 2 horas da manhã não tem que receber mensagem. E aí ela foi olhar o celular e tinha uma mensagem de uma outra pessoa, aparentemente uma criança, uma menina, trocando um monte de mensagens. Como se fosse uma amiga. Grande, como se fosse uma amiga dela, e tinham fotografias eróticas, pornográficas, tinha textos muito explícitos sobre sexo. E a mãe se preocupou, e acabou chegando em mim, e nós fomos olhar, investigar, e descobrimos, obviamente não era uma menina, era um adulto, um rapaz, um senhor de 40 e poucos anos, que estava captando ela. E o que eles fazem? Eles primeiro
estabelecem um contato, uma amizade virtual. Essa é uma pergunta que eu queria fazer, Fernando. Até desculpe te interromper. Imagina. Mas qual é o principal caminho? É por jogos? É por rede social? Qual que é a principal porta que ele chega nessas pessoas, nessa criança? A primeira coisa que eles fazem é descobrir, é circular no meio que esses jovens circulam. Né? Então, no mundo virtual, no passado, seria ir até os lugares onde eles estão. No mundo virtual é estar nas ferramentas que eles usam. Jogos, onde há interação, onde há conversa, e grupos de mensagem, grupos. Então eu entro num grupo para falar sobre um determinado assunto e lá no grupo tem a Patrícia, 12 anos. Mas como que ele consegue entrar num grupo desses? Porque existe, a internet permite que você se cadastre e assuma outra identidade. Mas não é um grupo de WhatsApp? Não, grupo de WhatsApp ele pode entrar se for convidado depois. Mas o que acontece? Com o tempo, eu estabeleço o contato com você durante um jogo, troco mensagens com você no jogo e aí digo, aqui no jogo é difícil, tá ruim, vai cair, tá instável, me passa o teu WhatsApp. O jovem passa. E aí ele entra. Aí quando entra ele diz, eu tô num grupo da escola, você não quer entrar? Eu entro. E aí eles sabem, são muito hábeis nisso e acabam entrando. Quando eles entram, o que eles fazem? E nesse caso é o que acontece bastante. Eles pedem fotografias, por exemplo. Então eu peço uma foto do, que linda e tal. Nossa, mas você falou que tem 12 anos, você parece mais velha, você deve ter 16, 17. Aí a menina já, opa, que bom, imagina, gostei. Então tá, mas você já está usando, dá um exemplo claro que aconteceu. Mas você está usando sutiã já? Eu uso, nossa, eu não uso. Você já usa? Quero ver uma foto. Aí a menina fez uma foto só com sutiã. Uma menina de 12 anos. Ela fez porque achou que estava mostrando para uma amiga. E aí isso seguiu, essa conversa seguiu, ela mandando mais fotos até uma hora em que a pessoa se apresentou e disse, olha, na verdade meu nome não é fulano, eu não tenho 12 anos, eu estou com as tuas fotos e eu sei que teu pai se chama tal e eu vou mandar essas fotos para ele dizendo que você está falando comigo e você vai levar uma bronca, você vai ser punida e tal. A menina ficou com medo, ele instigou o medo nela e ela disse, eu faço qualquer coisa, por favor, não manda. Eu falei, então agora eu quero uma foto tua nua, por exemplo. Né, o que aconteceu. E aí depois pode seguir para eu quero que você me encontre na saída da escola, num shopping, ou me encontre em tal lugar. E aí sim você tem o contato físico, e aí a gente pode ter um sequestro ou um abuso. Então, a ferramenta tecnológica, ela permite o contato de pessoas que não são do bem com as nossas crianças. Então, o que é importante que os pais façam, e algumas recomendações, então, analise muito bem a hora que você dá um celular para o seu filho. Isso é importantíssimo. Que idade, que momento dá o celular, se ele precisa do celular. Outra, é muito comum os pais estão no restaurante ou estão em algum lugar, filho, deixa o celular para jogar um joguinho. Você pega o teu celular e entrega. Né? O teu celular não tem controle nenhum, não tem restrição nenhuma. E aí ele vai e entra no Google e faz uma pesquisa e ele vê fotos, ou ele vê textos, ou ele vê situações, filmes que não são adequados àquela idade. Então, muito cuidado com o que você permite que teu filho use. É a porta da tua casa. Um celular hoje, um computador, é como se fosse a porta da tua casa. Ele abre para o mundo. Então, se você não tem controle sobre aquilo, você pode ter problemas. Então, controle sobre os equipamentos que teu filho vai ter. Horários, isso é excelente. Então, meu filho vai usar o WhatsApp ou vai usar as redes sociais num determinado horário. Você pode desde criar uma rede de Wi-Fi específica para ele e bloquear aquela rede, ou estabelecer os telefones, tanto Android quanto iPhone, tem controle para pais, que você coloca horários, então eu sei o que pode, o que não pode, que horário pode e não pode. Você pode acompanhar as mensagens. Alguns pais perguntam, existem programas de espiões para você monitorar o que os filhos estão falando. Em alguns casos, até é interessante. Opinião pessoal minha, eu prefiro outros caminhos antes disso. Eu acho que o respeito à privacidade dos filhos é importante. Tem momentos em que a privacidade tem que ficar de lado pela segurança, sim. Tem situações de risco onde é importante fazer isso. Num segundo momento. Eu sou adepto da filosofia de vamos conversar primeiro. Não tem nada que você goste mais do que teu filho. Ele é a coisa mais importante que você tem. Então, dedique tempo a ele. Né? A gente, infelizmente, hoje trabalha muito, tem pouco tempo para essa interação, mas a gente precisa ter um tempo para entender que mundo ele está vivendo.
porque ele não vive no mesmo mundo que a gente. E tanto no caso de ataques a escolas ou outras situações de violência, a gente vai olhar e vai descobrir que existiam sinais no mundo virtual que não foram observados. É isso que a gente tem que acompanhar. Fernando, muito obrigado. Estamos chegando aqui ao término aqui dessa prosa educativa. Quero agradecer imensamente. Acho que foi altamente instrutivo para os pais, professores que estão nos assistindo. E eu deixo a palavra aí para você se despedir. Quiser deixar seus contatos, fique à vontade. Muito obrigado, Ronaldo. O que eu gostaria de dizer para recomendar, né, que a gente dedique mais tempo a entender o mundo onde nossos filhos circulam. Essa é a grande realidade. E lembrar que as regras que existiam no passado, os conselhos que os nossos pais nos davam, continuam valendo. O que mudou é a ferramenta. Né? Então, o lugar onde ele pode ir, eu sou de uma época que a gente mandava que eu queria o cinema, minha mãe queria saber com quem, que horário, que filme, etc. Façam isso, monitorem, acompanhem a vida dos seus filhos, porque o que mais causa problema e o que mais abre portas para os problemas é essa ausência e o desconhecimento do filho do universo onde ele está circulando. Achar que o anonimato existe. Não existe, gente. O anonimato na internet é mentira. A gente tem que entender que dá para descobrir, dá para chegar e é importante que a gente cuide das nossas crianças nesse mundo virtual também. Ok, obrigado, Fernando. Obrigado a você que nos acompanhou aí até agora aqui na Prosa Educativa. Espero que tenha gostado e espero você na próxima semana. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.